Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Daniel Cooper sempre acreditou que conhecia Olivia melhor do que ninguém. Afinal, estavam casados há 5 anos, compartilhando alegrias, desafios e planos para o futuro. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que a pediu em casamento, da forma como os olhos dela brilharam quando disse sim. Naquela época, parecia que tinham tudo sob controle. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, com o som distante da TV preenchendo o silêncio confortável entre eles, Olivia disse algo que congelou o mundo de Daniel. Com a mesma calma que alguém usaria para falar sobre o tempo ou um novo restaurante, ela mencionou: no sábado vou jantar com um colega de trabalho. Daniel piscou algumas vezes, esperando que ela acrescentasse algo, uma explicação, um detalhe que esclarecesse o absurdo que acabara de ouvir. Mas Olivia simplesmente pegou outra fatia de pão, passou manteiga e continuou como se nada incomum tivesse sido dito. Ele precisou de um momento para organizar seus pensamentos. Talvez tivesse ouvido mal, talvez fosse uma piada de mau gosto, mas a maneira como ela mantinha os olhos fixos no prato, evitando o contato visual, fez um sentimento estranho começar a dominá-lo. O quê? Ele perguntou, num tom mais calmo do que qualquer um esperaria numa situação como essa. Olivia ergueu os olhos e, pela primeira vez, Daniel notou algo diferente nela, algo calculado, como se ela estivesse esperando exatamente aquela reação. É apenas um jantar. Não muda nada entre nós, disse ela, com uma leveza perturbadora. Eu te amo, e nada disso vai afetar nosso casamento. Daniel manteve os olhos nos dela, tentando encontrar alguma fissura naquela fachada fria. Mas Olivia parecia completamente serena, como se achasse aquilo totalmente normal. O garfo de Daniel permaneceu intocado no prato. O apetite dele havia desaparecido. Seu coração batia acelerado, mas ele não demonstraria, não lhe daria esse poder. Aparentemente, Olivia esperava que ele desmoronasse. Talvez imaginasse que ele explodiria de raiva, gritaria, faria questionamentos indignados ou um ultimato. Mas Daniel era diferente. E se havia algo em que ele era bom, era em controlar suas emoções quando necessário. Ele respirou fundo e expirou lentamente. Se isso era um jogo, ele não tinha a menor intenção de perder. Então, para a surpresa de Olivia, Daniel ergueu levemente o canto da boca, num sorriso quase indiferente. Entendo, disse ele, quase desinteressado, pegando seu copo d'água e tomando um gole. A respiração dela tornou-se ligeiramente irregular. Não era muito perceptível, mas Daniel notou. E isso foi o suficiente para confirmar o que ele já suspeitava. Ela não queria a permissão dele. Queria uma reação. O silêncio entre eles se estendeu por segundos que pareceram uma eternidade. Olivia tentou disfarçar sua confusão, olhando para o prato, mas Daniel continuou a observá-la com uma paciência deliberada. Bem, ele continuou, soando intencionalmente casual. Talvez eu devesse sair com alguém também, só para ver como é. Foi então que Olivia finalmente o olhou de verdade, não com aquela calma ensaiada de antes, mas com algo novo, incerteza. Daniel não conseguiu esconder a satisfação ao ver o pequeno tremor na mão dela, enquanto segurava o garfo. Ela piscou várias vezes, como se tentasse processar o que ele havia dito. Ela não esperava por isso, não esperava que Daniel respondesse dessa forma. Você conheceu alguém? Ela perguntou, tentando soar indiferente. Ele manteve o sorriso e deu de ombros. Tenho uma mulher na academia com quem eu converso bastante. Acho que seria interessante se saíssemos um dia desses. Naquele instante, Daniel viu o rosto de Olivia perder um pouco da cor. As cartas tinham virado e ele nem sequer tinha começado a jogar a sério. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
A expressão confiante de Olivia vacilou por um instante, e Daniel viu isso claramente. O garfo que ela segurava pairava imóvel sobre o prato. Os olhos, antes cheios de certeza, agora se arregalaram levemente, como se sua mente lutasse para entender a resposta inesperada. Daniel manteve seu sorriso sutil, recostando-se na cadeira, como se aquela conversa não significasse nada para ele. Mas por dentro, sentia um prazer estranho e calculado ao ver Olivia experimentar a mesma insegurança que ele sentira minutos antes. Ah, entendo, ela murmurou, tentando recuperar a compostura. Desviou o olhar e mexeu no prato. Daniel notou o movimento sutil de sua perna sob a mesa, um leve tremor que ela tentava esconder. Ele a conhecia bem demais para não perceber que Olivia não estava tão confortável quanto fingia. Então, por que ela de repente parecia tão ansiosa? Se ela realmente acreditava que era normal sair com outra pessoa, porque ficou claramente abalada ao ouvir que ele poderia fazer o mesmo. Daniel percebeu que Olivia o estava testando, mas agora aquele teste havia saído do controle dela. Algum problema com isso? Ele perguntou, mantendo o tom casual. Ela forçou uma risada baixa e balançou a cabeça. Claro que não. Eu só não esperava isso de você. Interessante, respondeu ele, cruzando os braços. Porque eu também não esperava isso de você. Desta vez, Olivia não riu. As palavras de Daniel a atingiram em cheio, e a leveza forçada que ela mantinha começou a desmoronar. Ela rapidamente tentou se recompor, erguendo o queixo e adotando um tom despreocupado. Então, quem é essa mulher da academia? Daniel sorriu para si mesmo. Sabia que aquela pergunta viria, e o mais interessante era que Olivia nem tentava esconder seu súbito interesse. Não sei se isso importa tanto, respondeu ele, pegando um guardanapo e limpando o canto da boca. Já que isso não muda nada entre nós, não vejo motivo para falarmos sobre detalhes. Olivia soltou uma risada curta e anasalada, mas a tensão em sua expressão era visível. Então é sério? Você vai mesmo sair com essa mulher? Daniel inclinou a cabeça levemente, estudando-a como se tentasse decifrar o que se passava em sua mente. Foi você quem disse que queríamos explorar isso juntos. Certo? Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez naquela noite, Olivia parecia sem palavras. A tensão na sala tornou-se quase palpável. A confiança com que ela havia iniciado aquele jogo se desfez diante de seus próprios olhos. Daniel não precisava de mais nada naquele momento. Ele já tinha o que queria, a certeza de que Olivia nunca imaginara que ele aceitaria as regras do seu jogo e, mais importante, a certeza de que, no fundo, ela sabia que estava prestes a perder algo que nunca imaginou que pudesse escapar por entre seus dedos. Sem dizer mais nada, ele pegou seu copo, bebeu o resto da água e se levantou da mesa. Boa noite, Olivia. Ela permaneceu sentada, observando-o sair da cozinha com um olhar distante. E naquele momento, Daniel soube que as cartas não tinham apenas virado. Ele já tinha o controle total do jogo. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre Daniel e Olivia. A casa, antes preenchida por conversas casuais e rotinas previsíveis, agora era dominada por silêncios mais altos que palavras. Daniel continuou suas atividades normais, sem demonstrar qualquer sinal de que estava afetado pelo que acontecera naquela noite. Saía para o trabalho, voltava no mesmo horário, mas agora parecia mais leve. Foi então que Olivia começou a perceber o que realmente estava acontecendo. No início, ela se convenceu de que era apenas uma fase. Daniel estava agindo com indiferença para fazê-la recuar. Mas ele não recuou. Pelo contrário, começou a agir de forma ainda mais imprevisível. A primeira vez que Olivia sentiu um desconforto genuíno foi numa quarta-feira de manhã.
enquanto tomava café. Ela viu Daniel no corredor, em frente ao espelho, ajustando a gola da camisa. Não era a primeira vez que ele fazia aquilo, mas havia algo diferente nele. Ele se olhou com mais cuidado, passou a mão pelo cabelo, verificou sua aparência 2 vezes, depois pegou o celular e sorriu. Olivia não pôde ignorar aquilo. Seu coração acelerou e, pela primeira vez, ela sentiu algo em relação ao marido, que nunca havia sentido: o medo de perdê-lo. Ela tentou disfarçar a inquietação ao longo do dia, mas a imagem não saía de sua cabeça. Quem estava mandando mensagens para Daniel? Será que ele realmente havia encontrado outra pessoa? Naquela noite, enquanto assistiam TV no sofá, ela comentou casualmente: "Você parece mais animado ultimamente." Daniel nem tirou os olhos da tela, mas deu um pequeno sorriso. Hum. Ela cruzou as pernas e tentou soar natural, quase como se estivesse mais ocupado. Desta vez ele a olhou. Seu olhar era analítico, como se estivesse pesando as intenções por trás de suas palavras. Acho que estou usando melhor o meu tempo, ele respondeu cuidadosamente. Aquela frase provocou um arrepio na espinha de Olivia. Nos dias seguintes, ela começou a observar Daniel de maneiras que nunca havia feito antes. Ele recebia mais mensagens no celular. Às vezes, saía mais cedo para correr. Um dia, chegou do trabalho e foi direto tomar banho, assobiando uma melodia que ela não reconhecia. Foi no sábado, o mesmo sábado em que ela havia planejado sair com seu colega, que Daniel mencionou casualmente durante o café da manhã. Vou sair hoje à noite. A xícara de café de Olivia congelou a meio caminho da boca. Ah, é? Ela tentou soar indiferente. Com aquela mulher da academia? Olivia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente girava, procurando uma resposta lógica, uma forma de redirecionar a situação. Mas não havia outro caminho. Daniel havia aceitado as regras do jogo que ela mesma criara, e, agora, pela primeira vez, Olivia não tinha certeza se estava pronta para jogar. Naquela noite, Olivia ficou sozinha em casa. Daniel saiu sem pressa, vestindo uma camisa que ela nem se lembrava que ele tinha. A colônia dele permaneceu no ar do corredor. Ele não ofereceu detalhes, não perguntou aonde ela iria e, acima de tudo, não parecia nem um pouco preocupado com o fato de que ela, supostamente, também tinha um encontro. Foi então que a realidade atingiu Olivia com a força de um peso esmagador. Ela não foi ao jantar com seu colega. Na verdade, o colega mandou mensagens perguntando se o encontro ainda estava de pé, mas ela não respondeu. Como poderia? Sua mente estava em outro lugar, completamente consumida por pensamentos sobre Daniel. Passou horas andando pela casa, tentando se convencer de que nada daquilo importava, mas cada minuto que passava só aumentava aquela sensação sufocante dentro dela. Sem nem perceber, começou a abrir e fechar aplicativos no celular, procurando distração, mas no fundo, sabia exatamente o que estava fazendo. Esperando por ele, esperando por uma mensagem, esperando que ele voltasse mais cedo, esperando que tudo não passasse de uma brincadeira e que ele decidisse, no último minuto, que aquilo tudo era ridículo. Mas Daniel não voltou cedo. Não mandou mensagens. Não deu nenhum sinal de remorso. Foi então que o verdadeiro desespero se instalou. Olivia passou a noite no sofá, com a TV ligada num programa qualquer, mas não prestava atenção. Seus olhos permaneciam fixos na porta, esperando pelo som familiar das chaves na fechadura. Quando Daniel finalmente entrou, já passava das 3 da manhã. Ele entrou calmamente, sem pressa, sem pedir desculpas. Olivia percebeu que ele não esperava que ela estivesse acordada, mas ela estava. E naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Como foi? A voz dela saiu mais fraca do que pretendia. Daniel tirou o casaco, pendurou-o nas costas de uma cadeira
e a olhou com a mesma expressão neutra dos últimos dias. Foi bom. Aquela resposta simples e direta cortou Olivia como uma lâmina fria. Ela sentiu o pânico subir pela garganta. Queria fazer perguntas, exigir detalhes, queria que ele dissesse que foi um erro, que não significou nada, mas não conseguiu dizer nada. Daniel não mostrava remorso, não tentava esconder nada, e talvez essa fosse a pior parte de tudo. Ele atravessou a sala e desapareceu pelo corredor, em direção ao quarto, como se a conversa já tivesse terminado. Olivia permaneceu onde estava, congelada, o coração batendo tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Ela quis brincar com Daniel, testá-lo, ver se ele se sentiria inseguro. Mas agora, silenciosamente, ela implorava para que tudo isso fosse apenas um jogo. Só que desta vez, Daniel não estava mais jogando. Na manhã seguinte, Olivia acordou com uma sensação que nunca havia experimentado: medo real e incontrolável. O medo de que Daniel não fosse mais o mesmo homem que ela conhecera. O medo de ter cruzado uma linha da qual jamais poderia retornar. Levantou-se devagar, o corpo pesado, como se cada célula carregasse a angústia da noite anterior. Caminhou pelo corredor até a cozinha e encontrou Daniel ali, tomando café como se nada tivesse acontecido. Vê-lo tão calmo, tão distante, revirou seu estômago. Era como olhar para um estranho. Ele não disse nada quando ela entrou, nem sequer desviou o olhar do celular. Apenas continuou rolando a tela, bebendo seu café ocasionalmente. Você chegou tarde, disse ela, tentando soar como se fizesse uma observação casual. Daniel não demonstrou nenhuma reação específica. Sim, ele respondeu, simplesmente. Aquela indiferença a desestabilizou ainda mais. Olivia puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, tentando encontrar qualquer traço de hesitação em seus olhos, qualquer sinal de que aquilo ainda era apenas um jogo. Mas Daniel não parecia estar fingindo, ele parecia genuinamente distante. E isso a assustou e de uma forma que ela nunca imaginou. Daniel! A voz dela tremeu. Odiava a vulnerabilidade que escapava involuntariamente. O que estamos fazendo? Ele finalmente a olhou, observou-a por alguns segundos, como se decidisse se valia a pena responder àquela pergunta. Então, com uma calma que lhe deu arrepios, ele disse: Você me diz. Afinal, a ideia foi sua, não foi? Olivia sentiu o estômago despencar. Eu. Eu nunca pensei que você levaria isso a sério. Daniel riu. Não foi uma risada de diversão, mas de alguém que finalmente via as coisas com clareza. E o que você esperava? Que eu implorasse para você mudar de ideia? Ela abriu a boca para responder, mas ele não esperou. Passei os últimos dias pensando sobre isso, Olivia. Pensando sobre o que significa você sugerir algo assim, sobre o que isso diz sobre nós. Ela sentiu o peito se apertar. Daniel, eu errei. Ele não piscou. Errou. O silêncio se arrastou dolorosamente. Olivia quis gritar que sim, que tudo tinha sido um erro, que nunca deveria ter tido aquela ideia maluca. Mas, no fundo, ela sabia que era inútil. Daniel já havia tomado sua decisão. Ele se levantou, pegou sua caneca, lavou-a calmamente, como se estivesse finalizando sua rotina matinal. Então, virou-se para ela e, com um olhar frio, disse algo que lhe tirou o fôlego. Obrigado por me mostrar quem você realmente é. E com isso, ele saiu da cozinha sem hesitar. Olivia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Permaneceu sentada, paralisada, enquanto uma sensação crescente de angústia se espalhava por seu peito. Minutos depois, quando finalmente reuniu coragem para entrar no quarto, encontrou algo sobre a mesa. Uma pilha de papéis, o pedido de divórcio, já assinado. O mundo de Olivia desabou de uma só vez. Ela quis testar Daniel, ver até onde ele iria, mas no final,
Foi ela quem perdeu tudo. Ela estava encostada na porta do quarto quando viu Daniel puxar uma mala do armário. O som do zíper ecoou no silêncio pesado da casa. Ela sabia que era o fim. Movida pelo desespero, deu um passo à frente, tentando se agarrar a qualquer controle que lhe restava. Daniel, por favor. Sua voz tremeu e ela forçou um sorriso que parecia mais uma súplica. Isso foi longe demais. Eu te perdoo por ter saído com aquela mulher. Vamos esquecer tudo isso. Se você esquecer o que eu disse sobre sair com, com um colega, eu esqueço o que você fez. Vamos recomeçar. Daniel parou por um segundo, segurando a mala com firmeza. Ele olhou para Olivia e, nos olhos dela, viu medo. Não o medo de perdê-lo por amor, mas o medo de perder o controle. Ele soltou uma breve risada sem humor. Eu não preciso do seu perdão, Olivia. Você me ensinou algo valioso nestes últimos dias. E agora eu sei que mereço mais do que isso. Ele fechou a mala, pegou as chaves e saiu sem olhar para trás. O som da porta se fechando foi a última coisa que Olivia ouviu antes que o silêncio se tornasse insuportável. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!